Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Olá, tô te ouvindo. Ah, que bom. Bem-vinda, Hanna. Obrigada. O seu celular tá na vertical, né? Tá, vamos aguardar um pouquinho, 4 minutos para o Tá. pessoal que estiver chegando. Bem-vindos a todos. A gente já está aqui para aguardar as pessoas com tranquilidade, garantindo que a internet está funcionando. Pois é. Vão chegando, gente. E vocês vão deixar gravado aqui depois? Sim, a gente vai deixar disponível, né? Fica disponível 24 horas. Uhum. E, e depois a gente vai estar sendo gravado, a gente vai subir para o YouTube e todo mundo pode acessar à vontade. Ah, que bom. Que bom. As pessoas estavam me perguntando sobre isso. Sim, sim. Vamos aguardar mais 3 minutinhos e aí a gente Vamos. começa. A minha internet tá boa aí pra você? Tá ouvindo direito? Tá sim, tá Tá, que funcionando bom. bem. Só um minutinho que eu vou fechar aqui a porta. Tá bom. Vamos lá. Estamos chegando. É, o sol tá chegando. Como é que tá o dia aí no Rio? Nossa, tá lindo o dia. Aliás, tem feito dias lindos aqui nessa quarentena. Pro desespero das pessoas. Porque o verão foi muito chuvoso e agora tá sol. Todos os dias. Aqui também tá um dia tá bonito. Um dia bonito. Que bom, pelo menos entra luz pela casa, alguma coisa. Sim. Bom, eu acho, Hanna, que a gente já podia ir se apresentando e aí, Vamos, à vamos sim. medida que as pessoas forem entrando, a gente vai deixando esse caldo mais com mais corpo aqui, né? Sim. Então vamos lá, gente. Primeiro, obrigada por quem está chegando, por estar aqui com a gente. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Meu nome é Bruna, eu sou CEO da Laje. Para quem não conhece a Laje ainda, a Laje é uma plataforma de inovação e de aprendizagem. A gente é uma empresa dentro do ecossistema da Ana Couto, que é uma agência de branding, né, que alinha comunicação, marca e negócio. E o que a Laje faz é se colocar a serviço de um propósito muito forte, que é provocar e potencializar as pessoas a crescerem com a mudança, né? E aí, quando a gente fala desse nosso propósito, dá até um calorzinho assim no coração de entender o quão relevante é o que a gente faz no cenário que a gente está vivendo hoje, né? Que é como é que a gente contribui na potencialização dos negócios e das pessoas que estão ali dentro para poderem ser responsivos ao cenário que está dado. E aí, como é que a gente faz isso? A gente trabalha desde a construção da estratégia de inovação daquela organização, olhando para o negócio. Então, quais são os novos negócios que podem ser criados a partir de necessidades que são mapeados no ecossistema onde aquela empresa atua? Quais são os redesenhos e novos desenhos de produtos e serviços que as empresas precisam para continuar desenvolvendo-se? E quais são os processos que a gente precisa revisitar? E aí a gente foi aprendendo com a nossa história que para colocar tudo isso de pé, a gente precisava de que a cultura daquela organização ela tivesse a orientação para a inovação, né? Que é uma cultura de inovação. E o que isso significa em termos práticos? Isso significa que tanto o jeito de pensar, como a forma de trabalhar, como novas habilidades, precisam estar dentro de cada uma das pessoas que estão ali trabalhando para, de fato, colocar coisas novas em ação, gerando valor para alguém. Se pessoas estão vendo valor no que a gente está fazendo, logo a gente está inovando, logo a nossa chance de se desenvolver enquanto empresa é muito maior. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Por quê? Porque quando a gente fala de cultura de inovação,
e formas de trabalhar, a gente está falando de criar ambientes que sejam, acima de tudo, psicologicamente seguros para que aquelas pessoas que ali estão possam ser produtivas, possam gerar a performance necessária para a organização e possam estar engajados para com o famigerado propósito daquela organização, né? E essa foi a grande motivação da gente fazer essa live hoje. E eu gostaria de convidar a Hanna. Primeiro, agradecer você, Hanna, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. A Hanna é uma especialista nesse tema. Eu vou passar a bola a ela agora para que ela se apresente. E a dinâmica dessa live vai ser a seguinte. A gente preparou aqui algumas perguntas para fazer para a Hanna em relação a esse tema. A gente vai se desdobrar um pouco em relação a essas perguntas, mas é só o começo, porque o que a gente espera nesse ambiente que está sendo sustentado pela Laje Virtualmente, pelas lives que a gente tem feito desde sexta-feira passada, é um lugar onde a gente possa refletir e sermos todos propositivos de forma colaborativa para construir caminhos, né? Porque a gente não tem respostas, mas a gente tem caminhos possíveis de construção dessa jornada que está todo mundo junto. Então, eu peço a vocês que tragam perguntas, dúvidas, anseios, reflexões e que a gente faça essa conversa coletivamente. Então, Hanna, por favor, se apresente. Então, gente, obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Então, gente, eu sou a Hanna. Falando um pouquinho sobre a minha história, eu trabalhei alguns anos no mercado de TV e durante esses anos cheguei num ponto em que eu entendi que eu precisava me desenvolver profissionalmente e minha vida também. Eu decidi fazer um mestrado em Manchester, numa escola de inovação chamada Hyper Island. E durante essa experiência do meu mestrado, foi uma experiência muito transformadora, eu comecei a entender que eu gostava tanto de TV e do mercado, da indústria de TV, porque, na verdade, eu gostava de entender como as pessoas se relacionavam, né? E de que forma isso gera impactos na nossa vida, da forma que a gente trabalha, etc. Eu comecei a estudar, então, cultura organizacional e me aprofundei tanto no tema que hoje eu mudei de carreira. E aí, eu fui desenvolver a minha pesquisa, a minha tese de mestrado nos Estados Unidos, com um PhD e autor Timothy Clark. Eu trabalhei com ele na finalização do último livro dele, chamado The Four Stages of Psychological Safety, então os 4 estágios da segurança psicológica, onde eu pude me especializar no assunto, né? E hoje eu estou de volta no Brasil, já desde o final do ano passado, como consultora, facilitadora de cultura organizacional, focando sempre em segurança psicológica, e eu faço parte de uma escola de inovação chamada The Airship. Então, eu estou aqui também para trocar, refletir e falar e construir, né? Ajudar a construir ambientes seguros, que não são só ambientes físicos, mas sim a cultura em que a gente se relaciona. Legal. Pois é, então vamos começar aqui a conversa sobre esse tema, né? A gente entendeu que o mundo, na sua grande maioria, tem como realidade o trabalho remoto, né? A Laje mesmo, há 15 dias, a gente hoje completa uns 15 dias que toda a nossa estrutura está trabalhando remotamente. E quando a gente fala dessa realidade que a gente está vivendo hoje, vem muito a camada mais superficial que a gente fala, né? Que é a produtividade, o engajamento e a performance desses times, como é que a liderança está se preparando para trabalhar com os times que estão totalmente remotos. E aí, pela nossa surpresa, conversando com muitos dos nossos clientes na semana passada, para entender os reais desafios desse momento, a gente percebeu que muitas das empresas não tinham nem a cultura do home office. Quem dirá liderar, né, um time inteiro trabalhando remotamente. Então, a gente sabe que essa é a nossa realidade, só que a gente entende, por todo o nosso trabalho, etc., que antes de falar de produtividade e antes de falar de engajamento, a gente vai dar um passo atrás para falar de segurança psicológica, né? E aí, por conta disso, eu queria te fazer a primeira pergunta, que esse é um termo que ele é pouco conhecido. Então, eu queria te perguntar, afinal de contas, o que é segurança psicológica? É uma pergunta bem comum.
Então, Bruna, segurança psicológica, o conceito surgiu com a PhD e professora de Harvard, Amy Edmondson, em que ela diz que segurança psicológica se constrói entre relações interpessoais em que as pessoas se sintam seguras para dividir ideias, compartilhar suas opiniões, darem feedback, tomar risco, né? Então, testar e errar sem o medo do julgamento ou da punição. E eu complemento dizendo que segurança psicológica, ela é a construção de relações menos tóxicas e mais eficientes, né? Baseadas em transparência, respeito e empatia, né? Entre as pessoas. E aí, essas definições, elas falam muito do medo. Mas do que esse medo, né? Então, a gente não tem medo de ser julgado, medo de ser punido, mas medo do quê? E aí eu pergunto, assim, para as pessoas refletirem em casa, se elas já viveram, provavelmente sim, alguma situação no seu trabalho em que ela sentiu medo de expor sua opinião e ser julgada por isso, né? Medo de perguntar ao chefe se ele tinha certeza do que ele estava fazendo, né? Porque a sua opinião era um pouco diferente, e ser criticada e punida por isso, medo de tentar alguma coisa nova e errar. Então, infelizmente, o medo ele está presente nas culturas empresariais, né? E isso afeta diretamente a performance, né? Afeta diretamente, primeiramente, a saúde mental das pessoas e vai afetar a produtividade e performance também. E aí eu te pergunto, né, a minha curiosidade para você é se você que trabalha com isso, já educação corporativa, consultoria, você vê as empresas querendo trabalhar e construir segurança psicológica. Bem, assim, bem pouco, na verdade, né? Eu acho que existe primeiro uma falta de conhecimento do que isso significa. Então, inclusive, quando a gente trabalha dentro das organizações, a questão da cultura, a gente parte do primeiro pressuposto, que inclusive, o norte para a gente, que é a definição do que é cultura. E a gente usa muito a definição do Paulo Freire, que é cultura, é tudo aquilo que o homem cria e recria, né? E aí, sob a perspectiva do que a gente cria e o que a gente recria, ou seja, o que a gente cria em termos de espaço dentro das organizações, tem uma grande falta de conhecimento de que o espaço que a gente está criando, que é onde as coisas vão acontecer, ele não necessariamente ele está sendo nutrido, né, e dedicado a que as pessoas se sintam de fato seguras ali. Então, a gente está muito orientada a algo que é mais assertivo, algo que está mais ligado aos KPIs de performance daquela cultura. E que está tudo bem, não tem problema, mas que no nosso dia a dia é inclusive uma das razões pelas quais os projetos de cultura não dão certo, né? Então, a gente entra um monte de cliente para poder refazer projetos, porque quando a gente vai endereçar as reais questões, que é olhar de que forma que aquelas pessoas individualmente estão dentro daquele ambiente onde elas estão instaladas, como a gente não consegue necessariamente medir, porque é muito quantitativo, né, qual é o KPI de segurança, isso é uma premissa para que as coisas aconteçam, então isso gera um desconforto, e aí tudo que eu tenho desconforto eu não entendo, eu não faço, se eu não faço porque eu não consigo medir. Então, eu desconstruo toda a base de um projeto verdadeiro de transformação de cultura. Então, basicamente, o que a gente vê nas empresas é que a falta de conhecimento gera um preconceito, inclusive, né, de falar sobre isso. Então, o que eu desconheço, eu tenho preconceito. E por ter desconceito, eu prefiro não falar sobre isso e vamos direto para o que eu consigo mostrar resultado. E no fim do dia, a gente não está mostrando o resultado, a gente só está mostrando números que não necessariamente correspondem ao desenvolvimento daquela cultura. E aí fica tão claro para nós, né, ao longo de um período de tempo, porque no fim do dia, a gente quer que aquela cultura organizacional ela seja drivada pela inovação, isso tem tudo a ver com segurança psicológica, porque a gente quer que os projetos que foram priorizados, que estão conectados à estratégia de negócio daquela organização, sejam executados, sejam implementados, né? E o que a gente vê é que a maioria desses projetos, eles morrem, às vezes a maioria não tira nem a metade deles, por todo esse desalinhamento que existe entre os times e da maneira como eles estão organizados, né, Hannah?
Então, assim, respondendo a sua pergunta, quando a gente entra, esse é um assunto que existe pouco conhecimento e existe bastante preconceito por questões de mensuração e de desconhecimento, né? E aí, por conta disso, eu acho que seria super legal você falar, né, a partir do momento que você nos diz o que é segurança psicológica, o que não é. Exato. Perfeito o que você estava falando, né? Existe um medo porque não é muito conhecido, existe um medo porque é difícil de mensurar, e existe um medo porque existe um medo muito grande de mexer em cultura e dar errado, né? Porque é uma coisa muito abstrata, né? Falta muito uma abordagem prática e comportamental da cultura, que a segurança psicológica traz. Então, falando sobre o que não é segurança psicológica, existe de fato esse preconceito de quando a gente fala de não julgar, não criticar, né? Evitar punições. Então as pessoas acham que poxa, vamos abraçar as pessoas, ser legal, ser fofo, fantástico mundo da Disney. Não é isso, né? Então vamos começar a enumerar alguns pontos de que segurança psicológica não é. Segurança psicológica não é ser fofo, legal e passar a mão na cabeça dos outros. Segurança psicológica é tratar as pessoas na base do respeito, né? O que deveria ser básico e óbvio, mas a gente sabe que não funciona muito assim. Então, você expor a sua opinião e eu respeitar a sua opinião. Eu te respeitar pelo que você é, pelas diferenças que você tem, né? E isso é segurança psicológica, base do respeito. Também não é evitar conflitos, né? Porque quando a gente fala, não Exatamente. pode julgar. A gente fala, não pode julgar. Então, o julgamento ele gera conflito. Não é evitar conflito, é você tirar o peso da carga emocional do conflito, né? A gente entra em conflitos com uma carga muito pessoal, né? Então, e você entra com o julgamento de eu gosto ou não gosto. Não é uma questão de gostar e não gostar. A gente tem que entender que, principalmente no ambiente de trabalho, os conflitos eles servem para crescer e evoluir, né? Então a gente chama de argumentação produtiva, né? Quando você tira a carga emocional do conflito, vira uma argumentação produtiva ou construtiva em que você expõe sua opinião. Eu posso não concordar com a sua opinião, mas a gente vai conversar e argumentar, expor as nossas ideias, nos respeitando, claro, expor as nossas ideias e a partir daí chegar a algum lugar comum ou evoluir para algum novo aprendizado, para alguma nova ideia e refletir sobre o que a gente ouviu, né? Entender melhor a perspectiva do outro, de onde o outro está vindo, né? Outro ponto que é muito importante, que gera um preconceito muito grande, principalmente quando a gente fala que para ter inovação a gente tem que errar, e aí muita gente fala, opa, né? Errar, as pessoas têm muito medo de errar. Então, segurança psicológica não é ignorar erro. Não é ignorar erro. É simplesmente você tirar o peso da punição do erro e focar no aprendizado, né? Tem uma pergunta que muita gente faz. Se o médico errar, como é que a gente vai incentivar um médico a errar? A gente não vai incentivar um médico a errar. Só que quantas vezes o médico erra porque ele não, porque o assistente, o estagiário, o enfermeiro teve medo de dizer para ele que tinha alguma coisa errada, né? Não falou, viu alguma coisa errada e não falou por medo de ser punido por isso. Então é simplesmente trabalhar em situações em que o medo silencia as pessoas, né? E também focar no aprendizado a partir do erro. E o último ponto do que segurança psicológica não é, segurança psicológica não é inteligência emocional, apesar de estar ligado a ela. Né? A segurança psicológica, muitas vezes eu escuto muita gente se referindo à inteligência emocional com o conceito, com o significado da segurança psicológica. Então, só para a gente separar um pouquinho aqui. Inteligência emocional é uma habilidade minha, né? É o perfil, né? Como eu me relaciono com as pessoas, como eu reajo a certas situações e a partir daí eu me relaciono com as pessoas. Isso é inteligência emocional, uma habilidade sua, né? Segurança psicológica é uma habilidade do grupo de como eles se interagem e se relacionam. Elas estão conectadas porque a inteligência emocional leva, né? A minha inteligência emocional leva a forma como eu interajo e vou reagir à forma com aquele grupo se interage. Né? Então, esses pontos que a gente levantou são pontos que a gente precisa abordar sobre o que não é segurança psicológica, justamente para desconstruir esse preconceito e criar mais, né, conhecimento sobre Perfeito. isso. E até vou ler aqui uma escrita do André. André, que bom que você está aqui, querido, obrigada. Ele disse uma coisa que é super importante, né? Que é que a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala de espaço do trabalho, a gente não está falando do espaço físico, né?
Então, Exato. isso é muito importante. Quer fazer É algum muito. comentário, Hannah? Sim, é super importante a gente falar sobre isso. É até uma pegadinha que a gente colocou, que o nome é Espaço Psicologicamente Seguro, né, da live, mas justamente para a gente refletir que a gente está falando de ambiente e cultura, né? Ambiente, a cultura em si, a construção, o ambiente que a gente constrói através das nossas relações. Não está ligado ao espaço físico, né? Não está ligado só ao escritório ou remoto, está ligado sim à cultura que a gente constrói. Exatamente. Bom, e aí, sobre esse aspecto, eu acho que tem uma outra pergunta que é, a partir do momento que a gente define o que é e o que não é segurança psicológica, a pergunta que vem é, então, por que é importante, especialmente num cenário onde a gente está todo mundo trabalhando remotamente e com a vulnerabilidade bastante aguçada, né? Vamos ser bastante transparentes aqui, e que bom que a gente pode falar disso num espaço de confiança que a gente está criando aqui, que Sim, é, estamos todos muito vulneráveis, porque por tudo que sabemos. Por que sim. que agora, mais do que nunca, é importante a gente fomentar esses espaços nos times? Perfeito, perfeito. Por que que isso é importante para todo mundo e por que que isso é importante para as empresas, principalmente agora também, né? Vamos começar do todo. Por que que isso é importante? Então, primeiro que segurança é uma necessidade humana. Se a gente olhar lá a pirâmide de Maslow, segurança é o segundo ponto, né? É uma necessidade humana. Então, a gente precisa se sentir seguro. Além disso, quando a gente fala de ambientes tóxicos, ambientes de medo, né, a gente tem que entender que o medo bloqueia. Por que que isso é ruim? Por que que a cultura tóxica é ruim? Porque o medo bloqueia. Ele bloqueia a nossa capacidade de aprender, ele bloqueia a nossa capacidade de colaborar, de contribuir, de performar, bloqueia nosso direito de fala. Então, o medo é ruim porque ele bloqueia isso e ele afeta a nossa saúde mental, né? E como a gente falou antes, a saúde mental está diretamente relacionada às coisas que são esperadas de um profissional, que é performance, produtividade, engajamento, né? Então, assim, por que que isso é importante? Porque a segurança psicológica começa, o core dela é desconstruir justamente ambientes de medo, né? E por que que isso é importante agora? Porque a gente está numa situação de medo intenso, né? Se a gente prestar atenção, meio que horizontalizou o medo. Não importa se você é CEO, estagiário, assistente, não importa o que você seja. Está todo mundo com algum tipo de medo ou insegurança. Então, realmente, o estado de medo tomou conta. Então, mais do que nunca, é importante a gente trabalhar na desconstrução desses sentimentos no time, né? Então, eu acho que agora é uma hora importantíssima para a gente começar a entender como construir segurança psicológica, ainda que seja no momento em que o time está remoto. E é tão interessante, né, Hannah, porque a gente até conversando um pouco, tem tocado bastante esses dias, e a gente, quando fala de segurança, o lugar que a gente se sente mais seguro é na nossa casa. A gente falou disso. E estar em casa nos traz essa segurança. No entanto, nunca nos sentimos tão inseguros sobre esse aspecto do contexto que a gente está vivendo. E, de fato, cabe, eu acho que a nós, liderança, em especial, que tem um monte de time para gerenciar, cada um está vivendo uma realidade e se estabilizando nessa nova realidade de formas distintas, ela precisa demais de dicas e de como a gente vai construir, então, de forma pragmática, né, esse espaço de segurança psicológica. E eu queria te pedir para explicar para a gente quais são os estágios da construção desses espaços e de que forma que a gente pode fazer isso. Perfeito, Bruna. Então, para a gente entender como construir, a gente precisa estabelecer uma coisa antes, né? A segurança psicológica ela não é um framework, assim como a agilidade, o design thinking, que tem uma forma fechada com basicamente uma receita para você seguir, né? Como é um aspecto de cultura e todo aspecto de cultura, você aplica na prática, né? Então, é uma construção cultivando ali todos os dias práticas e comportamentos para construir segurança psicológica. Então, a partir disso, a gente pode partir para os 4 estágios, né? Então, lá no início a gente citou o Timothy Clark, e o livro dele, Os 4 Estágios da Segurança Psicológica. Então, ele tem um olhar bem prático, né, dessa construção
em que ele diz que a gente só chega no auge da segurança psicológica para obter a inovação. Então, a gente só chega nesse auge a partir da construção de 4 estágios que garantam que as pessoas se sintam, primeiro, incluídas, né? Então, você se sente segura, incluída, pertencente ao time. Segundo, segura para aprender, né? Então, você se sente segura para aprender, tomar iniciativa, fazer perguntas. Terceiro, seguro para contribuir. Então, você começa a contribuir e agregar valor de forma mais ativa a esse time, né? E quarto, seguro para questionar o status quo. E dessa forma, a gente entende que a segurança, só quando a gente chega no 4º estágio da segurança psicológica, que é questionar o padrão das coisas, a gente tem como gerar ideias novas e criativas. Então, a gente pode dizer que segurança psicológica é a base fundamental para ter inovação, né? Isso é num âmbito geral. Num contexto geral, a gente constrói segurança psicológica seguindo, construindo esses 4 estágios, né? E a gente entende que é uma progressão, de forma que você precisa trabalhar o nível de segurança psicológica em cada estágio para avançar para o próximo e ir construindo um em cima do outro. Mas nesse momento, né, que a gente está vivendo, que é um momento delicado de transição, né, e bem único, né, que a gente nunca passou por um momento desse, a gente tem que realmente se estabelecer na base de como construir um ambiente seguro, né, porque a gente realmente, cara, a gente precisa, está faltando segurança para a gente conseguir performar e trabalhar, né. Então, nesse momento, eu quero focar em 2 coisas, né? Então, 2 pilares para construir segurança psicológica em times remotos ou nesse momento que a gente está vivendo hoje. Um é saúde mental, então trabalhar a saúde mental. Por quê, Hannah? Porque, primeiro, que a nossa saúde mental está bem afetada, não só pelo medo, né? Existe um fator agravante nesse momento que é o isolamento. A gente está numa situação de isolamento e que está tirando nosso convívio social, que mexe bastante com a nossa saúde mental. Então, assim, trabalhar a saúde mental nesse momento significa o quê? Porque a outra pergunta é, mas a saúde mental é um fator meu. O que que o meu time tem a ver com isso? O seu time tem a ver que se a saúde mental for afetada, a forma como você vai trabalhar e interagir com o seu time vai ser afetada também. Então, a segurança psicológica está ligada a isso, porque o líder e o time, eles têm que trabalhar para que exista uma rede de apoio, de fato, sabe? Quando a gente fala rede de apoio, o time nesse momento, e deveria ser em todos, mas principalmente nesse momento, é uma rede de apoio que as pessoas possam contar uma com as outras. Então, cabe ao líder começar uma iniciativa de checagem um com o outro, né? De falar, gente, como é que vocês estão? Né? De promover essas reflexões, promover check-in, que a gente chama de one-on-one, né? Um para um. Então, reuniões para o líder conversar diretamente com uma pessoa, incentivar rotinas que façam bem para a saúde mental. Então, gente, olha só, vamos começar a estabelecer uma rotina de que todo dia, antes do trabalho, ou você faz um exercício em casa, ou você lê um livro, ou você ouve uma música, alguma coisa que faça bem para você, porque precisa estar na sua agenda. Assim, a gente tem que marcar mesmo na agenda alguma coisa de rotinas que façam bem para você. Então, o líder pode incentivar isso, né, para que isso vire um costume para todo mundo, né, em reuniões com um grupo, incentivar cada um fazer check-in com o outro. Então, aqueles pares sempre são bons. É bom você ter um par nessa hora, né, alguém que você possa contar. E isso, o líder fazendo isso, né, e a gente tem que falar do líder facilitador, então a gente não está falando de comando e controle, a gente está falando de uma pessoa que serve como guia. Exatamente. O líder fazendo isso, ele está gerando confiança nas pessoas. Ele está falando para as pessoas e mais do que falando, ele está mostrando que as pessoas podem confiar nele e que ele está ali com elas, entendeu? Então isso vai gerando uma confiança, um sentimento de segurança maior em relação ao time. Esse era o primeiro ponto nesse momento. O segundo ponto nesse momento, né, que para construir segurança psicológica, é trabalhar a comunicação. Então, muita gente... Fundamental. A gente está vendo muito, e com toda a razão, a gente está vendo muita gente falando de ferramenta online. Então, website, aplicativo, então Slack, Trello, etc.
A gente precisa realmente entender como isso funciona, claro, mas quando a gente está falando de comunicação aqui, é comunicação pessoa para pessoa, é o modo como a gente interage. Porque é o que acontece. Se mesmo que a gente tenha uma comunicação muito eficiente no nosso time no escritório, que a gente se comunique muito bem, a gente troque muito bem as informações, né, que existe uma transparência, ainda que se isso funcione muito bem no escritório, quando a gente vai para o time online, né, já rola um ruído aí. Imagina em quantos lugares essa comunicação já não funciona dentro do escritório. E aí, de um dia para o outro, como você falou, de um dia para o outro a gente tem que trabalhar online, remoto, né? Cada um vai trabalhar de sua casa, às vezes sem preparo nenhum, porque às vezes a empresa não está preparada para isso, não treinou seus funcionários para isso, e aí vai todo mundo para casa num cenário que está uma loucura, só vai, né, aumentando a insegurança das pessoas. Então a gente tem que trabalhar para desconstruir, de fato, Exatamente. retirar esses obstáculos. E cabe a nós, né, Hanna? Assim, que eu acho que a boa notícia é essa. Não está na mão de ninguém. Externo a nós, está em nós. Exato. Aqui na Laje, por exemplo, a gente já tinha essa rotina dos check-ins, e aí a gente começou a criar as dailies emocionais, né? Então, todo dia de manhã, no primeiro horário, o time inteiro se reúne para poder dizer como acordou, né? Como tá, o que está se sentindo, como é que está se sentindo. Porque aí um vai polinizando o outro também. E tá tudo bem, não tá bem, gente, né? Exato. Ninguém tem que acordar sorrindo todos os dias e dizer estou bem. Isso não é uma realidade em nenhum momento da nossa vida, especialmente no momento que a gente está vivendo agora. E aí, na nossa perspectiva, criar esse espaço é criar um espaço onde a gente possa dizer não estou bem. E eu sei que é difícil para o líder ouvir isso também, né? Tipo, porra, não tá bem, não vai produzir hoje direito. Sendo bem honesta, em vários momentos a gente, né, é tragado por esse lugar. E aí o que a gente faz? Então, o fato todo dado esse contexto, primeiro partindo do pressuposto que ninguém aqui é máquina, ninguém aqui é robô, né? A gente é humano. Um vai polinizando o outro para energizar o grupo. Então, isso é super importante. Então, e por isso que as dinâmicas colaborativas, no momento que a gente está vivendo, ela é fundamental. Porque se a gente já está isolado socialmente, já existe uma pressão muito grande para todos os negócios que estão tendo que criar os seus planos de contingência para daqui até os próximos 3 meses e até o final do ano, né? Sim. Em paralelo a isso, a gente precisa mega construir essa segurança dentro do time, não simplesmente para o líder que vai dizer, gente, está tudo bem, mas criar um ambiente para que todas as pessoas possam se colocar, e aí a gente vai energizando uma a uma e tentando construir um lugar onde as pessoas consigam produzir como consequência, né? E não como ação direta. Exato. Que esse, né, Renan, eu acho que esse é o grande ponto, assim, a gente compreender que existem etapas para a gente chegar na produtividade e na performance, e que elas precisam ser levadas em consideração de forma muito cuidadosa. Exato. Isso que você falou das iniciativas que vocês estão tomando na Laje são perfeitas, é exatamente isso. E além disso, o líder precisa falar quando ele não está bem. Porque para desconstruir essa figura do líder invencível, né? Porque se o líder tiver, óbvio que o líder tem que focar num otimismo, assim, mas a gente fala otimismo mais ligado a focar como solucionar, no processo de solução, né? Óbvio que a gente não pode ter um líder pessimista para baixo, porque isso também gera mais medo. Mas se o líder não está bem, ele tem que ter a segurança de falar para as pessoas, gente, eu não estou bem, preciso de vocês hoje. Né? Preciso da energia de vocês para me botar para cima, porque aí a outra pessoa vai falar, se meu líder não tá bem, não tem problema nenhum, não tá bem também, né? Esse medo da gente falar, por isso que a gente sempre fala, o líder tem que servir de espelho, né? Através de práticas, muito, muito mais do que tudo. E essa questão da colaboração é exatamente isso, quando todo mundo fala, time é tudo, trabalhe colaborativamente, etc. Não é, gente, não é ideologia. Não é ideologia. É justamente...
Perdão, Hannah, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer, especialmente nesses momentos que a gente está vivendo, que o controle ele é uma ilusão, né? Você não tem como assim, garantir que as pessoas estão trabalhando à distância, ela só existe na confiança. Então, na confiança Exato. que uma vez que a gente alinhou quais são as prioridades, quais são as atividades individuais de cada uma, não interessa se a pessoa está trabalhando às 8 horas da manhã, se está trabalhando à meia-noite. O que interessa é o compromisso que foi estabelecido para cumprir aquelas atividades. E aí, o que eu sinto muito, ouvindo das lideranças que a gente trabalha, dos programas que a gente executa, é que existe uma forte falta de confiança nos times, né? E aí, Sim. para o momento que a gente está... Isso nunca foi produtivo, mas no momento que a gente está vivendo é pior ainda. Então, a nossa proposta aqui é justamente motivar e fomentar o oposto. E aí, Rani, eu queria te fazer uma outra pergunta que está bem direcionada ao que a gente está dizendo aqui, que você está trazendo em relação a esses 4 estágios, que é a lógica do óbvio, né? Que você também trouxe, que é o seguinte: nossa, mas parece que isso é tão óbvio, perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo, só que o óbvio, ele não é óbvio, né? Ele não é simples. E a gente, às vezes, por achar que é tão óbvio, deixa de fazer e perde muita riqueza nessa construção, né? Queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Exato. É assim, quando a gente fala de cultura, de se relacionar com pessoas, a gente está apontando muitos pontos que muita gente fala, mas eu sei disso. É óbvio. Todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala que comando e controle não existe mais, não pode mais existir. Né? Todo mundo fala que o líder tem que seguir. Todo mundo fala que, gente, construir relações na base do respeito, isso é o básico. Mas se o óbvio fosse entendido e praticado todos os dias, né? Se a gente construísse, prestasse atenção no óbvio e partisse assim, se a gente parasse de olhar lá na frente e querer chegar lá na frente a qualquer custo e começasse a olhar para o óbvio e construir a partir dele, né? A gente começar a trabalhar em questões como uma construção etapa por etapa, como você falou, né? O mundo não estaria do jeito que está, né? As comunicações, os ambientes empresariais, burnout, a gente não seria assim um dos países com maior índice de burnout no mundo, né? Porque justamente a gente não está trabalhando no óbvio, que é cultura. Eu queria só falar, eu sei que muita gente sabe muito sobre cultura por aqui, mas uma abordagem essencial da cultura, que é o que vocês estão... Surgiu uma pergunta boa aqui, depois a gente fala. A abordagem essencial da cultura, que é muito o que a Laje faz também, a cultura tem que ser olhada por uma abordagem prática e comportamental. Não adianta a gente ficar querendo investir em lounge, né, videogame e ambientes compressores para relaxar o funcionário, para o funcionário ficar feliz. O funcionário vai ficar feliz naquele momento e depois, na reunião, como você se relaciona com ele? Né? Não adianta a gente querer construir squads ágeis o tempo todo se a interação, se o fundamental que é a interação entre pessoas, né, você não está construindo. Então, assim, é óbvio eu ter que me relacionar com você como respeito e transparência, é óbvio, mas se a gente prestar atenção nisso e começar a trabalhar isso, a gente vai ter resultados muito melhores. Talvez o resultado seja um prazo um pouco maior, né? Porque as empresas estão muito focadas, como você falou, em KPIs, né? Em resultados Que são imediatos. importantes, né? Que são super importantes. O que não se reconhece que para se chegar nisso, o caminho passa por um lugar que ele traz mais intangibilidade, né? E que a gente precisa reconhecer que isso é importante para que a gente consiga atingir os desafios e os resultados que a gente tem, né, Hannah? Exatamente, exatamente. Perfeito. A Marina perguntou aqui quais as medidas que cada time vai criando para gerar segurança, né? Então, um pouco daquilo que a gente falou, principalmente nesse momento, um pouco daquilo que a gente falou, que você falou sobre o que ela está fazendo e que eu falei, então dessa checagem, criar essa rede de apoio e criar rituais para que as pessoas
se chequem e trabalhem essa questão de cuidar da saúde mental mesmo um dos outros. Não é se babar, gente. É simplesmente você ter esse cuidado de que, cara, eu tô passando por isso. A gente está numa situação que está todo mundo passando por coisas parecidas. Então, a geração de empatia, a partir daí, tá mais fácil a gente entender o que o outro está passando. Então, se eu preciso disso, vamos em grupo, nosso time, trabalhar isso também. Então, criar rotinas, tá? Marcar na agenda, incentivar as pessoas a marcarem na agenda qual o horário do seu exercício para a sua saúde mental, ou exercício físico também, que ajuda a saúde mental. Em relação à comunicação, a gente está falando de uma comunicação clara, objetiva e transparente, tá? Porque a comunicação tem vários obstáculos nessa comunicação online, então a gente precisa ter clareza na forma que a gente se comunica, né? A gente precisa alinhar as informações. Então, quando você vai para o time remoto, quais são as expectativas em relação ao time, os objetivos, as demandas que tem que ser entregue. Isso seja falado assim de forma mais objetiva o possível, para que não cause ruído. E o líder precisa se comunicar com transparência também, né? Óbvio que existem algumas informações sigilosas, nem sempre a gente pode passar toda a informação para o nosso time, mas se a gente quebrar a barreira da hierarquia, em que o líder não pode falar com o estagiário, né? O analista só pode mandar e-mail para o coordenador acima dele. Se a gente quebrar essas barreiras e começar a ser mais transparente e horizontal na nossa comunicação, vai gerar uma maior sensação vai diminuir a sensação de insegurança. Muita gente está com medo de ser demitido, porque não sabe o que vai ser amanhã. Entendeu? Então, se o líder for o mais transparente possível nessas comunicações, passando a informação, isso já constrói, melhora a sensação de segurança do time. Tá? Então, em reuniões, quando começar a reunião, fala qual é o objetivo da reunião, né? O propósito da reunião, quanto tempo essa reunião vai durar para as pessoas propriamente processar qual o foco, né, que ela tem que ter naquela reunião, sobre qual é a agenda da reunião. Então, primeiro a gente vai falar sobre isso, depois a gente vai falar sobre isso, para as pessoas conseguirem de fato seguir a linha, né, o fluxo da reunião. E se alguém tem que fazer alguma coisa, então eu tenho que gravar a reunião, eu tenho que escrever a ata, entendeu? Quais são as funções da reunião. Isso é uma ferramenta essencial, essa ferramenta chama iDoArt, depois a gente pode mandar aqui, mas é um tipo de ferramenta, você pode criar a sua própria dinâmica, mas é essencial para que as pessoas acompanhem a reunião de fato, não fiquem perdidas. E no final da reunião sempre perguntar se alguém tem alguma dúvida, né? Incentivar as pessoas a tirarem dúvidas, né? Então, se tem uma voz que está sempre calada, incentiva ela a perguntar, né? Sempre lembrar que ninguém vai te julgar por isso. Dúvidas são sempre importantes. Às vezes uma pessoa tira uma dúvida que era dúvida do outro, só que o outro estava com vergonha de perguntar. Eu acho que assim, essas coisas simples, em criar rotina e estabelecer a forma de se comunicar, são essenciais nesse momento para criar segurança psicológica no time. Perfeito. Tem mais algumas perguntas aqui que eu vou fazer a leitura e a gente vai vendo aqui. A Gio Bueno está perguntando: empresas têm que investir em um setor específico para a segurança psicológica de seus funcionários? Boa pergunta. Hoje em dia, em algumas empresas a gente já tem o setor de pessoas e culturas, que são pessoas mais focadas a construir a cultura de fato da organização e como as práticas e atividades, como aquela organização vai se relacionar para seguir os valores. Porque quando a gente fala em valores, muitas vezes a gente fala valores, visão, missões, às vezes é só um quadro, né? O setor de pessoas e culturas, ele tem que focar em quais são as práticas que vão seguir esses valores, para as pessoas se relacionarem e trabalharem de melhor forma. Às vezes, esse setor de pessoas e culturas não existe, então isso é um trabalho do RH, né? Segurança psicológica é aquilo que eu falei, tá ligado à cultura. Então, qualquer setor que trabalhe cultura. E aí a gente sabe que cultura, muitas vezes, é trabalhada top-down. Beleza, de cima para baixo, vem do líder, o líder tem que dar exemplo, etc, etc. Mas em cada time, se seguir a cultura maior da empresa, cada time tem sua própria forma de se comunicar e de se relacionar. Então, cada time tem suas próprias dinâmicas também, né? Então, assim, óbvio que às vezes a gente não consegue mudar o sistema,
mas a forma como a gente se relaciona no ambiente que a gente consegue impactar, isso já cria um impacto bem grande, já pode gerar mais coisas. Então, assim, por mais que a sua empresa não invista em segurança psicológica, por mais que existam líderes maiores, né, na escala maior da hierarquia, que se relacionam de forma tóxica com as pessoas, dentro do seu time, tenta criar e estabelecer esse tipo de relação com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Sim, exato. Concordo. E acho que cada vez mais o que a gente precisa fazer é aterrissar em comportamentos, ou seja, como você está trazendo, né? Em práticas, o que a gente tem escrito nas nossas paredes relacionado aos nossos valores e ao nosso propósito. A gente começou a perceber no nosso trabalho aqui na Laje que o propósito da organização ele é fundamental porque ele dá um norte, né? É o porquê a gente existe, é o porquê a gente quer construir. No entanto, o engajamento dos times, em sua maioria, o engajamento das pessoas, né, dentro daquela organização, o motivo pela qual ela quer ficar naquela organização, ela é mais influenciado pelos pequenos acordos que são feitos no time, no microcosmo dela, no time onde ela está atuando, do que necessariamente ligado ao propósito da organização. Isso reforça o que você está falando, né, Hannah? Super, super importante. Exato. E isso que você falou de, né, visão e valores, às vezes é muito difícil as pessoas seguirem porque faltam práticas e comportamentos. Exato. Falta essa institucionalização do que a gente precisa fazer para seguir, porque o propósito é a gente entender por que a gente está ali, legal. Mas, e além disso? Né? Como a gente liga o propósito ao engajamento. Perfeito. Né? É essa construção. Exatamente. E aí a segurança psicológica é essa ponte, né? Que eu acho que contribui na construção dessa ponte. Tem uma pergunta do Daniel aqui, que ele está falando o seguinte: em um ambiente de trabalho remoto, tudo está sendo filmado e gravado. Isso não gera insegurança? Então, a gente precisa entender por que tudo está sendo filmado e gravado. Exato. Né? Porque se for por uma questão de controle, gera insegurança. Mas aí é aquilo que a gente falou, o controle não pode mais existir, porque não faz sentido. Né? Mas se for por uma questão de segurança do próprio trabalhador, e é isso que tem que ser passado, né? Eu acho que se for isso, isso tem que ser passado de forma bem ativa, né? A gente está aqui, essas câmeras estão aqui para te deixar mais seguro de que você, né, se acontecer alguma coisa com você, você vai ter o resgate, você pode se resguardar nessas imagens. Aí ela desconstrói a insegurança e o trabalhador se sente mais confortável em ser filmado. Sim, é isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta da Jo Bueno. Essa cultura tóxica dentro de empresas também pode ser associada a mulheres não se sentirem seguras só pelo fato de serem mulheres? Sim, existem questões enraizadas na nossa cultura que prejudicam certos grupos, né? Então, ambientes tóxicos muitas vezes são ambientes carregados de assédio moral, principalmente em relação a mulheres, até mesmo às vezes assédio sexual em relação às mulheres. E às vezes a gente, por já ter ouvido falar de alguém que já passou por isso, ou por a gente já ter mesmo passado por isso, a gente às vezes já chega numa situação com 3 pés atrás, com todos assim, né? Bem na retaguarda, por medo. Por medo de que, cara, uma amiga minha já passou por isso, né? Uma amiga minha foi demitida porque engravidou, por exemplo. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece, né? Então, assim, de fato, o peso de ser mulher, infelizmente, afeta muito essa questão do medo. É realmente mais difícil desconstruir na cabeça da mulher que esses ambientes tóxicos. Mas aí, se o líder for homem ou se o líder for mulher, a gente precisa trazer isso para jogo. A gente precisa, foi o que eu falei, a gente precisa ser transparente, né? E entender que não tem problema nenhum se a mulher quiser engravidar ou etc. Não existe uma diferença
no tratamento porque ela é mulher, né? Ser mulher não é ser menor, pelo contrário. Muito bom, lutamos muito por isso. Mas infelizmente tem sim. Existe uma questão de insegurança muito grande em mulheres no ambiente de trabalho, em empresas corporativas, porque historicamente a gente vê, né, que empresas tóxicas, com culturas tóxicas, desfavorecem e prejudicam mulheres. E aí eu acho que se essa cultura dessa organização não traz essa segurança e não tem essa orientação, aí tem uma decisão de também permanecer ou não nesse lugar. Né? Dos seus próprios valores, né? Exatamente. Temos aqui uma outra pergunta, Luano Binotti, que está dizendo o seguinte: como construir um processo para tomar atitudes nesse tema quando a empresa claramente ignora a importância? Essa é uma boa pergunta. É relacionado um pouco também ao que a Giovana falou. Gente, olha só. Primeiro, tentar trazer, porque para a gente falar sobre o assunto, a gente tem que gerar conhecimento sobre ele, porque a gente sabe que o desconhecido causa medo e preconceito. Então, tentar trazer iniciativas, palestras, né, workshops, tentar, se você for um líder ou tiver acesso a quem você possa indicar algumas palestras, alguns workshops, algumas atividades sobre o tema para gerar conhecimento. Porque a gente gerando conhecimento, as pessoas responsáveis por mudar isso podem olhar com os outros olhos já, né? Eu, sinceramente, eu acredito que a partir desse momento que estamos vivendo, ele está servindo para as empresas refletirem muito a forma como elas tratam e se relacionam com seus colaboradores. E a forma de trabalho também. Então, eu vejo uma oportunidade aí disso começar a mudar, as empresas começarem a olhar mais para isso daqui para frente. Mas, em último caso, como a gente falou para a Giovana, em último caso, você tem que entender até que ponto isso está afetando a sua vida. Né? Porque se você está num momento que você já tem... Eu já, assim, conheço muita gente que já passou por isso. Chega segunda-feira, fica doente porque de tão nervoso que você passa para ir trabalhar. De tão grande que é a sua ansiedade. Porque o ambiente já é uma coisa, assim, completamente tóxica para você e para as pessoas ao redor também. Então, é um momento de tentar procurar, de fato, outra oportunidade, né? Eu sei que o Brasil está em crise, mas se você tentar gerar conhecimento e trazer o assunto para as pessoas, mostrando a importância disso e a eficácia disso, que é o mais importante também, a gente mostrar que isso traz resultados. Se ainda assim não adiantar, cabe a você entender até que ponto isso é válido na sua vida. E eu acho que, assim, o mais importante é a gente fazer sempre a nossa parte, né? Que é o que a Ana está trazendo, de entender o que eu posso fazer para mudar a realidade onde eu estou vivendo. E existem caminhos que são simples, né? Então, esses 4 estágios que a gente está falando aqui, esses exemplos de dinâmicas, de ferramentas, de como usar, isso tudo ajudam a provar que funciona para que as entregas sejam melhores, para que o time esteja mais engajado, crie senso de pertencimento. Então, tudo isso pode ser feito e a gente acredita muito no poder de tudo isso, gente. Então, fica aqui a super nossa dica. Já deu o horário aqui, daqui a pouco a live se encerra por ela mesma, né, em 1 hora. E eu queria muito agradecer, Hanna, você especialmente por estar junto com a gente nessa jornada. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente também, contribuindo nesse espaço, pelas perguntas, pela troca. Isso não termina aqui. A gente deu início a essas lives justamente para sustentar um espaço de reflexão e de construção conjunta de caminhos que a gente possa seguir para trazer bastante clareza para nós nesse cenário que a gente está vivendo e de otimismo também, porque a gente acredita muito que todas as crises, elas trazem para a gente muitas oportunidades. E se a gente estiver nesse espaço seguro, né, para poder fazer o que a Hanna falou, se sentir pertencente, incluindo, aprendendo, contribuindo e sempre questionando para construir coisas, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito melhor do que a gente entrou. Então, esse conteúdo vai estar disponível na nossa
no IGTV, depois vai para o YouTube. Todo mundo que quiser ter acesso a esse material, a gente também é só se cadastrar na News da Laje, que a gente vai encaminhar todas as ferramentas e bastante conteúdo do que a gente tem proposto nas últimas semanas. E é isso, gente. Vamos junto. Um ótimo final de semana para todo mundo. E fiquem ligados que a gente está divulgando cada vez mais bastante conteúdo e trocas